E o programa de hoje recebe aqui no estúdio Daniela Mesquita, secretária de Estado do Turismo. Essa é a primeira vez que uma mulher assume o comando da pasta, consolidando um marco importante para o setor de turismo aqui no nosso estado. Daniela é uma profissional que possui uma vasta experiência e liderança no setor hoteleiro e de turismo aqui em Sergipe. Antes da nomeação, ela estava exercendo a função de secretária executiva da pasta do turismo. Claro, é uma decisão muito importante do governador Fábio Mitidieri em ter mantido alguém que já estava na equipe, agora, evidentemente, no comando da pasta. Hoje ela vem ao nosso programa para bater um papo com a gente sobre esse mais recente desafio, né, de assumir a secretaria, uma das principais do governo Fábio Mitidieri, que mexe com a economia e que eleva ainda mais o nosso estado a outros patamares no setor. Falar também dos investimentos que vêm ao longo desses últimos anos sendo colocados, né, sendo injetados ali no turismo e o planejamento para 2026, tá certo? Vamos lá, daqui a pouco entrevista com Daniela Mesquita. Posso lhe chamar de Dani? Você não se incomoda, não? Pode, por favor. Seja bem-vinda, Dani. Boa tarde. Boa tarde, querido. Obrigada. Dani Mesquita, algum pessoal chama assim de vez em quando? Chama. Dani, primeiro eu quero entender o seguinte. A senhora foi presidente da BH. Esteve, inclusive, fortemente durante um período cobrando ali avanços no turismo, investimentos no turismo. E quando a senhora aceitou ser secretária executiva da pasta do turismo, secretária executiva de Marcos Franco, compondo a equipe do governador Fábio, claro que a senhora passaria a ser uma vidraça. A senhora era pedra, passou a ser vidraça. E, evidentemente, precisava mostrar resultado para até mesmo provar que a sua escolha foi correta em ter assumido essa pasta, né? Chegando agora, depois de 3 anos, estando junto com a equipe de Fábio para gerir o turismo, já está com o espírito de dever cumprido, mesmo, né, não estando como secretária, mas estando ali, né, comandando também os destinos do turismo em Sergipe? Sim. Já estou com o espírito já estamos, né, com o espírito de dever cumprido, até porque precisávamos de um governador como Fábio Mitidieri para transformar turismo em política pública. E esse foi o compromisso dele e ele está fazendo. Então, desde o início, quando o Marcos Franco assumiu a pasta como secretário, fizemos um projeto. Quando chegamos na secretaria, nós tínhamos 400 mil de investimento para divulgar o destino de Sergipe. E aí fizemos um projeto de 15 milhões, apresentamos ao governador, fomos estudar o Nordeste, o que estava acontecendo, o Brasil, o que estava acontecendo, como estava o mercado naquele momento. Apresentamos ao governador um plano de marketing e divulgação e de prontidão o governador, ele acatou o plano e colocou dinheiro, porque não se faz turismo sem investimento financeiro. E aí começamos a participar das principais feiras e participar ao nível que Sergipe merece. Os atrativos turísticos que temos, o potencial turístico que temos, o resultado está aí agora no verão. É o verão histórico de Sergipe. E é o resultado do acumulado desses 3 anos, da participação do estado de Sergipe nas principais feiras, com os melhores estandes. Os empresários ficaram impressionados quando chegavam nas feiras que viam os estandes de Sergipe, os outros estados também. Hoje os nossos estandes, eles são vitrine para os outros estados. E Sergipe era aquele patinho feio que aparecia antes. Por quê? Porque não se tinha prioridade no turismo. Então, agora, assumindo a pasta como está a secretária de turismo, claro que a responsabilidade aumenta, mas temos um governador que ele continua acreditando na pasta. É um trabalho aí de continuidade dos últimos 3 anos. O trabalho de investimento que foi feito em 2023, 2024, 2025 e tem que ser contínuo. Veja, e esse avanço... Para termos um resultado positivo. Claro, Dani. Veja, e esses avanços, eles são nítidos. Se você for em qualquer bar, em qualquer restaurante, se você for na orla, se você for nos pontos turísticos, tudo, absolutamente tudo, está lotado. É impressionante. Pronto, eu passei agora aqui na frente dos monumentos folclóricos, aqui na rua da frente ali, na frente do museu, na frente do museu da gente sergipana. Tinha pelo menos, eu acho que a gente contou assim de longe, não foi o Flavão? Tinha pelo menos uns 3 a 4 ônibus, inclusive o trânsito ali fica um pouco lento
quando se tem esse acúmulo gigantesco de ônibus. E a quantidade de turistas visitando o nosso estado, né? É muito por conta disso, desse trabalho que vocês fizeram? É por conta do trabalho, é por conta de todo o trabalho que a gente fez, de estar participando das feiras, Fantur, que a gente traz o agente de viagem para poder conhecer o destino de Sergipe, os principais pontos turísticos, porque ele conhecendo, ele vende melhor. Então, nós já sabíamos, Foca, que o verão ia ser desse jeito. E o que é que acontece? A gente recebeu agora, nesse final de semana, ligação de alguns prefeitos e alguns secretários preocupados. A Praia do Saco mesmo travou. Estância travou. Barra dos Coqueiros travou. Canidé teve quilômetros de engarrafamento para poder chegar no Carrancas. Então, já sabíamos, tanto que a preocupação hoje dos municípios, dos prefeitos e secretários, que vamos fazer reunião posteriormente, é o que fazer para melhorar a infraestrutura para receber melhor. Mas que sabíamos que o resultado seria esse sim, porque investimento contínuo não tinha como ser diferente. Agora o investimento é outro, né? O investimento é na infraestrutura, é no acesso, é melhorar justamente a mobilidade para que o turista chegue bem, que não haja justamente transtorno, né? Porque se você vai passear, se você está desfrutando de uma viagem, você não quer ter dor de cabeça, né, Dani? Mas no verão é inevitável. Qualquer destino que você vá, você não pegar um congestionamento. Porque assim, as pessoas, para ir à praia eu estou gastando 2, 3 horas. Minha gente, se você for em qualquer praia do Nordeste, você vai ver que no verão tem esse congestionamento. E que é bom, porque você está movimentando toda a cadeia, toda a economia, como você mesmo falou, os bares e restaurantes lotados, a ocupação dos hotéis 100%, a gente vê os números do nosso aeroporto. Então, é um problema bom, um problema ótimo, né, quer dizer? Positivo. Dani, primeiro queria entender o planejamento para 2026. A sua chegada na secretaria tem um peso, porque a senhora já é conhecedora da pasta, esteve na equipe, e o planejamento já foi feito, está sendo feito, o que será realizado em 26? Então, o nosso planejamento ele já foi feito, é um planejamento de continuidade. A gente vai continuar focando marketing e promoção e o investimento financeiro na promoção e divulgação do destino. Vamos focar também a melhoria da infraestrutura, que isso é essencial. Já temos vários projetos aí para serem licitados de emendas e também a qualificação da mão de obra, porque a partir do momento que a gente torna Sergipe consolidado no turismo de lazer, que aumenta esse fluxo turístico no destino, temos a obrigação de capacitar para poder atender melhor. Agora, a quantidade de investimento que era feito antes para divulgar o estado de Sergipe, assim, nos deixa até estarrecido. E revoltado também, né? Porque como era que se ia investir no turismo, um setor muito importante que gera riqueza, gera emprego, renda, imediata, né? Movimenta e fortalece a economia, e eles estavam investindo 400 mil para a divulgação do estado de Sergipe no país inteiro, do destino Sergipe. Hoje tem quanto de investimento ano? 400 mil no ano, né, Dani? É bom que se Então, só se no diga primeiro isso. ano, em 2023, investimos 15 milhões. No primeiro ano? No primeiro ano. Saímos de 400 mil para 15 milhões. E hoje, no acumulado, eu posso afirmar aí que está mais de 20 milhões, chegando a 25 milhões. E aí, foca. A gente sempre está em contato com os outros estados, a gente tem conversa, a gente participa de grupos do Nordeste e do Sul do Brasil. E, pasmem, por mais que os estados vizinhos estejam consolidados, porque são investimentos contínuos há muitos anos, mas hoje, Sergipe, do Nordeste, é o estado que mais faz investimento para divulgar o destino. Perfeito. Muito por conta da falta de investimento ao longo dos últimos anos. Isso. Né? É fácil, por exemplo, um estado como Alagoas, que é um destino turístico muito forte a nível Brasil, fazer um grau de investimento razoável, porque já ele vem fazendo há muitos anos Isso. E já é um destino natural das pessoas. Isso. Sergipe precisa de um aporte muito maior para atrair esses turistas, né? Agora, a senhora tem os dados com relação à movimentação, aproximadamente quantos milhões por ano gera o setor do turismo na nossa economia? Então, os números ele vem crescendo, né?
vem crescendo de 2023 até agora. O número bruto, assim, eu não tenho, mas eu tenho porcentagens. Então, a porcentagem, desde o investimento que a gente fez, quando a gente chegou em 2023 até agora, eu posso afirmar que a gente já melhorou esse número aí em mais de 20%. Mas eu posso estar te passando depois o número bruto mesmo, quanto que é. O percentual de... Isso. O percentual de 20%. Isso. No fortalecimento mais ainda do turismo em Sergipe. Olha, eu vou trazer uma matéria agora, viu, Dani? Porque veja só, você vai conferir agora essa reportagem que fala sobre o crescimento expressivo na venda de pacotes turísticos em 2025 na capital sergipana. E o melhor, de acordo com especialistas, a tendência é que esse ano de 2026 as vendas sejam ainda maiores. Então você vai conferir agora essa reportagem da Selma Souza. Sol, sossego e mar. Esse é o slogan de Aracaju pelo Brasil afora. O sucesso na divulgação da capital sergipana como destino turístico tem dado resultados. Prova disso é a cidade cheia, mesmo depois do período de festas. Sol fala por si só, né? Onde nós estamos nesse exato momento. Sossego, a capital mais segura do país. E mar é uma extensão sensacional de mar por toda a nossa capital e nosso estado de Sergipe. Então, a depender do mês, vamos lá, mês de junho, é aquele povo que quer dançar forró, 60 dias de forró. A parte específica do carnaval, nós temos um povo mais, querendo mais calma, mais relaxar, mais descansar ali na rede da Coroa do Gorelo, da Ilha dos Namorados. Então, vai depender justamente desse mês. Mas Aracaju e o estado de Sergipe em si está de braços abertos, com certeza absoluta, para todo o perfil do turista. Edilma é de Conceição de Jacuípe, na Bahia. Essa é a primeira vez que ela visita Aracaju. E as primeiras impressões da capital são as melhores. Eu estou encantada aqui com essa cidade linda, maravilhosa. E a arrumação, gente, muito bonita mesmo. E os pontos turísticos maravilhosos. Estou encantada aqui, logo na chegada aqui, o caranguejo, né? Imenso, aquele caranguejo que a gente chegou aqui. E estou conhecendo, né? Que é a primeira vez que eu estou chegando aqui. Mas estou adorando e estou indo aí para conhecer mais ainda. Quem também está conhecendo Aracaju pela primeira vez é esse casal de São Paulo. A gente está passando para conhecer, né? Dar uma olhada, conhecer a cidade, ver os pontos turísticos e passeando. O que você está achando da cidade? Por enquanto, maravilhosa. Uma cidade limpa, bem cuidada. Gostei. E todo esse cenário positivo reflete a boa fase que o turismo vem vivendo aqui na capital. Em 2025, Aracaju registrou um aumento de quase 100% na venda de pacotes turísticos. 2024 foi um ano muito promissor e 25 agora que passou a gente surpreendeu muito com os números bastante elevados. Nós tivemos aí um crescimento de 96%, isso é muito para o turismo local. Um dos principais motivos desse aumento nas vendas se deu pela divulgação do destino em diversos eventos pelo país. Antigamente as pessoas faziam Bahia, pulava Sergipe e ia direto para Alagoas. Agora é o contrário. Colocando Sergipe e a capital Aracaju na prateleira das operadoras e das agências de viagem em si, Aracaju e o estado de Sergipe já consegue vislumbrar um outro nível. O turista vem direto para Aracaju, vem direto para o estado de Sergipe, fazendo o quê? O fortalecimento das agências de viagens, das operadoras, companhias aéreas, toda uma rede hoteleira e os bares e restaurantes em geral. O planejamento das ações do setor público através do calendário de eventos também tem contribuído com o turismo no estado. Hoje, com o crescimento que a gente teve, a gente vê que Aracaju hoje recebe turistas de todo ano, né? Então, de janeiro a dezembro, a gente tem turistas chegando em Aracaju, mas a gente tem a sazonalidade também, que é a parte do nosso Réveillon, que agora cresceu muito. E nós temos também um São João, que está bastante conhecido, né, em todos os bairros, e isso vem fazendo com que o turismo local seja muito fomentado. O turismo tem alavancado diversos negócios no setor e a expectativa são números ainda mais expressivos em 2026. Perspectiva muito alta, né? Como eu falei, em 2024 nós tivemos mais de 1.400.000 de venda e 2025 agora a gente superou com acima de 1.700.000. Então a expectativa é que em 2026 a gente ultrapasse os 2 milhões em números para a gente fazer que essa capital sergipana aqui, aracajuana, seja vista com bons olhos com turistas. A gente falou sobre Aracaju nessa matéria e recebendo a Dani, a gente vai justamente
abranger todo o estado, né? Sergipe tem um potencial turístico, Dani, assim, incrível em todas as regiões. Em Estância, em Canindé do São Francisco, no Baixo São Francisco, na região de Brejo Grande. Enfim, o nosso estado é rico, né, de belezas naturais e que precisam serem também exploradas para o turismo, né? Qual a região que, na sua avaliação, precisa melhorar, vocês precisam olhar mais, precisa aumentar a quantidade de turistas e que o povo sergipano também passe a olhar para essa região com mais carinho, que passe a visitar também essa determinada região? Qual a sua avaliação? Então, Foca, hoje, na verdade, como você colocou, temos muitos municípios com potenciais turísticos. Claro que, de imediato, tem aqueles que já eram mais conhecidos, como você falou, os Quinos de Xingó, em Canindé de São Francisco, a Praia do Saco, em Estância, a Barra dos Coqueiros, que temos um hotel lá, que aí faz com que a Barra dos Coqueiros fique mais conhecida. Então, assim, mas só que somos ricos do norte ao sul. Então, assim, hoje o nosso olhar dentro da Secretaria é para o Estado como um todo, porque a gente precisa desenvolver mais Canindé de São Francisco e a gente tem projeto lá para desenvolver mais ainda. Dani, veja, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que duas regiões, olha. A região de Brejo Grande, Pacatuba, é linda. Eu acho que o povo sergipano e o Brasil precisa descobrir mais aquela região. E essa região também aqui da Praia dos Namorados, a Grua do Goré, enfim, essa região do Rio Vaza Barris, aqui no Mosqueiro, também precisa ser muito mais explorada. Né? Mas já é. Hoje a Grua do Goré e a Ilha dos Namorados é um passeio obrigatório quando você chega em Sergipe, é o que está lá na vitrine dos principais operadores. Sim, então, entendi. Hoje, o que mais a gente vende é a Grua do Goré, Ilha dos Namorados, a Praia do Saco, Canindé de São Francisco, Aracaju, com todos os pontos turísticos. E aí, a gente agora está com olhar para Brejo Grande. Como você falou, Pacatuba, aquele litoral ali é maravilhoso. Então, assim, já fizemos todo um estudo dos 4 cantos de Sergipe e litoral norte e litoral sul. A gente vai desenvolver mais ainda para trazer investidores. Porque você não consegue desenvolver um município se você não tiver investidor. Nós temos até 2 hotéis lá, ótimos em Pacatuba, mas a gente precisa trazer uma infraestrutura de bar, restaurante, e o nosso planejamento também está no nosso planejamento para a gente desenvolver essas áreas. Perfeito. Dani, me permita, eu vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, mas antes deixa eu só falar para você sobre a linha de suco 100% na Maratá. É 100% fruta sem adição de açúcar. É isso mesmo, sem adição de açúcar. Você, por exemplo, aí que gosta de produtos sem conservantes, conheça a linha de suco 100% da Maratá, nos sabores de uva, uva com maçã e laranja. Pensou em produtos de qualidade? Pensou em Maratá, porque Maratá é, sem dúvidas, o melhor que há. E agora voltamos a falar com Dani Mesquita, secretária de Estado do Turismo. Dani, os investimentos são claros e os avanços também estão aí. 2026, mais feiras, o Estado de Sergipe vai estar presente? 2026, vamos dar continuidade no trabalho de participar das principais feiras. Não tem como não participar, porque isso é que faz com que Sergipe hoje, ele passou a ser destino, escolhido o consumidor final. Hoje, quando ele pensa em viajar para o Nordeste, ele escolhe Sergipe. Que antes de todo esse investimento feito, ele passava vou para Alagoas, aí vou passar aqui em Sergipe. Então, assim, e hoje não. Hoje nós somos destino. Conseguimos aumentar a permanência do turista aqui em Sergipe. Antes ele vinha para passar somente um final de semana. Vinha na sexta e ia embora no domingo, no mínimo, no máximo 3 dias. Hoje o turista ele permanece no mínimo 6 dias aqui no estado. Então, isso é o potencial que a gente divulga lá fora, o que você tem para fazer no estado. Porque hoje você vindo para o estado, como eu falei, você pode ir para Canindé de São Francisco, pernoitar. Você pode ir na Praia do Saco, a Grua do Goré, as nossas praias, que as nossas barracas de praia são um diferencial. A gente sempre vende assim, nossas praias são perolizadas, quentes, todas propícias para banho. Então, assim, é um ponto super positivo do nosso estado. Então, assim, o trabalho de promoção e divulgação, ele tem que ser contínuo. Então, já está no nosso planejamento de investimento durante todo o ano de 2026. E também melhorar a infraestrutura. Então, temos várias obras para serem licitadas. A gente tem a Orla da Caueira para ser licitada, a gente tem Idiaroba, tem um PIA daqui da Rua da Frente, que há muitos anos a população pedia, os empresários pediam, a gente vai estar licitando agora.
Então, a infraestrutura faz parte do desenvolvimento turístico e também a qualificação da mão de obra. Então, gerando emprego, a gente precisa qualificar. E esse, como eu falei, é o melhor momento do turismo em Sergipe. Então, não podemos parar, somente se continuar. O avião da Azul foi plotado com as imagens de Sergipe e as imagens do nosso estado rodando o Brasil. Qual é o impacto dessa ação para justamente atrair turistas aqui para o estado, Dani? Nossa, foi um grande acerto, assim, era o desejo do nosso governador, assim, que desde quando ele assumiu a pasta, e 2 anos a gente lutando para plotar, foi o segundo estado do Brasil a ter uma aeronave plotada nesses últimos anos, e aí plotamos com os elementos da nossa sergipanidade. O impacto de marketing foi, assim, 100%, foi perfeito. Saímos 3 vezes consecutivas na revista Azul, nas principais, a revista que fica a bordo aí nas principais aeronaves. Então, assim, é um grande ganho. Você está ali viajando e folheando, nossa, Sergipe existe, entendeu? Então, assim, o voo, com todos esses investimentos na Azul, a Azul colocou agora para o verão mais de 100 voos extras. Por mais que as pessoas fiquem aí pedindo, tem que ter mais voos regulares do que voo extra. Mas, assim, hoje, Foca, a gente encontrou uma crise nas companhias aéreas. Então, o governador Fábio Mitidieri, desde 2023, a gente vem dando incentivo de alíquota de combustível para as companhias aéreas. A Azul tem, a Gol tem, a TAM não tem, porque foi uma opção dela, mas agora estamos em conversa. E a contrapartida são as companhias aéreas estarem aumentando o número de voos. E hoje a gente não consegue aumentar mais porque elas estão sem avião, estão sem aeronave. Então, assim, conseguir agora, junto com a Azul, mais de 100 voos extra para o verão foi um grande acerto, incentivo e investimento. Que, como eu falei, sem investimento não se tem resultado no turismo. Sergipe é o país do forró, está lá no avião da Azul. E agora o nosso estado, em 2026, vai viver esse período junino, que é muito mais forte o nosso turismo, né? Existe possibilidade, Dani, de se aumentar, por exemplo, a quantidade de investimento nesses festejos no interior do estado, porque aqui tem, evidente, o Arraiá do Povo, que se fortaleceu muito, mas no interior do estado, como é que o governo do estado vai influenciar, impactar, investir, né, no São João, no interior aqui de Sergipe? Hoje é perceptível que, assim, com o olhar que o nosso governador ele deu para o turismo, isso a gente acabou trazendo com que os prefeitos eles também tivessem um olhar diferenciado para os municípios em relação ao turismo. Isso seja de festas, de eventos que realmente aconteçam naquele município. Então, assim, hoje, além do investimento no São João, feito pelo governo do estado e que o governo também incentiva os outros municípios. Então, assim, sem dúvida, a gente vai dar continuidade, porque Sergipe, para ser o país do forró, além dos 60 dias de festa aqui em Aracaju, a gente precisa que também seja itinerante, que no interior o São João também seja aquecido. E muitos dos municípios que têm realmente a questão cultural com o São João, eles hoje, vou dar o exemplo de Estância, sim, Capela, então hoje eles fazem esse investimento naturalmente. Areia Branca também. Areia Branca. Né? Dani, a senhora que está nos assistindo agora, o cidadão comum que está nos vendo, ele precisa entender o seguinte: como é que esse investimento no turismo vai impactar a minha vida diretamente? Como é que o cidadão comum vai ser beneficiado com o fortalecimento do turismo, com o fortalecimento da nossa economia? Então, quando a gente fala em turismo, como você colocou, a gente está gerando emprego e renda de imediato. Eu vou dar só um exemplo. Tivemos agora uma Vila do Natal. Uma Vila do Natal, um instagramável, lindo ficou a Orla de Atalaia. E quantos empregos não foram gerados ali na Vila do Natal? Quantos empregos formais, informais, mas olha a movimentação que a gente teve. Então, o São João, como a gente colocou, a Vila da Páscoa, o próprio Verão Sergipe agora que é itinerante,
quantos empregos que a gente vai estar gerando. Então, ganha a população. Primeiro, a gente tem que trazer o turismo para a população entender que o turismo, a gente está gerando emprego, movimentando a economia de 50 segmentos, seja da pessoa que vende o amendoim, seja da pessoa ali do catador de latinhas. 50 segmentos. 50 segmentos. Da nossa economia. Da nossa economia. E olha quantos bares e restaurantes estão chegando na cidade. Isso é geração de emprego. Tanto que hoje, o índice de carteiras assinadas, a gente bateu o recorde agora em 2025. Em 2025, se eu não me engano, 18 mil, mais de 18 mil carteiras assinadas em Sergipe. No período que a gente tem aí a pejotização, tudo é PJ, tira a nota, vem. E 18 mil carteiras assinadas é um ganho significativo. E aí o turismo, ele é esse gerador de emprego. Por isso que precisa ter esse investimento. E ainda vai ficar melhor quando o sergipano, ele entende, quando a comunidade entende o benefício. Imagine a gente podendo revitalizar os museus ali de Laranjeiras e gerando emprego para Laranjeiras. Imagine quantos turistas desembarcando ali em Laranjeiras, quanto a economia ela não gera. Então, o turismo, ele movimenta a economia, é um ganho para a sociedade. Tem uma informação aqui, a nossa produção é ligeira. Sergipe gerou 46.700 empregos com carteira assinada entre janeiro de 2023, no início do governo Fábio, até novembro de 2025. 46 mil empregos com carteira assinada. Com carteira assinada. Isso de forma direta. Isso. Tirando o cara que contrata lá, faz a parceria do PJ. Isso. E tirando os informais. Isso. É muito por conta desse crescimento também do turismo? Também, porque o crescimento do turismo, ele vai impulsionar a economia. Então, o investimento... Gera oportunidade, né, Dani? Gerando oportunidades. E eu digo hoje que, Sergipe é um destino de oportunidades. E vai melhorar, Foca, porque quando a gente melhora a infraestrutura, quando a gente traz investidores para poder realmente estar desenvolvendo os municípios que a gente já disse aqui que tem potencial, são empregos gerados. Maceió cresceu muito o turismo depois que a segurança pública deu uma melhorada. João Pessoa tem também um índice muito grande de turistas por conta justamente da segurança, que as pessoas dizem que é uma capital um tanto quanto tranquila, né? Já Natal já tem um índice de violência mais alto, Fortaleza, Salvador, aí nem se fala, e Recife também com índice de insegurança muito grande. Aracaju, Sergipe, de uma forma geral, atrai também o turista quando ele pesquisa lá, olha, eu quero um lugar seguro para poder passar minhas férias. E aí ele encontra justamente os índices de Sergipe. Isso atrai o turista? E como atrai? Nós somos o terceiro estado mais seguro do Nordeste. E vendemos isso lá fora. Do Brasil, né? Do Brasil. O terceiro é o mais seguro do Nordeste, no caso. Isso. É o primeiro. Isso. Tá na posição... o primeiro do Brasil. Terceiro do Brasil e o primeiro do Nordeste. É isso mesmo, desculpe. E aí, é isso que a gente divulga, isso acaba atraindo. E a gente vê os depoimentos aí nas reportagens que o turista, ele chega aqui porque ele se sente seguro. Ele se sente seguro, agora com algumas coisas acontecendo nas cidades vizinhas, os vídeos espontâneos viralizados aí na internet. Venha para Sergipe, o estado mais seguro. Então, isso é muito gratificante e também é investimento do nosso governador com a segurança pública. A nossa segurança pública, ela é um exemplo para o Brasil. Tem uma turista carioca, não sei se você viu, ela veio aqui tem mais ou menos um mês e meio, e ela gravou um depoimento, postou nas redes sociais dela. E eu postei no meu perfil no Instagram. Só o vídeo no meu Instagram deu 800 mil visualizações. Imagina. Veja, Dani, existe uma sensação de segurança. Não adianta, por exemplo, a Secretaria divulgar números. Ah, não, houve uma redução de homicídio, houve uma redução de roubo, de assalto e tal. Mas, meu amigo, se o cidadão não se sente seguro de sair de casa, não adianta de nada.
Hoje existe os crimes, eles não vão deixar de existir, mas hoje existe uma sensação de segurança. O cidadão se sente seguro hoje no estado, né, Dani? Se sente. O cidadão se sente seguro e isso ele passa para os visitantes. E aí o turista se sente seguro e o turista ele faz questão de voltar para casa e dizer lá, vá para Sergipe, que lá a segurança realmente é a melhor. O que foi que você colocou lá no planejamento para 26 que vai ser prioridade esse ano? A prioridade marketing e promoção do destino não é só uma prioridade assim de Daniela, é uma prioridade do nosso governador, porque o nosso governador é aquele governador participativo da pasta do turismo. Então, assim, Fábio Mitidieri, ele transformou turismo em política pública e é prioridade no governo dele. Então, assim, a prioridade da pasta e do nosso governador é continuar os investimentos em marketing e promoção, a melhoria da infraestrutura e a melhoria da qualificação de pessoas, já que estamos tendo esse crescimento de investidores no destino. Qual seria a parceria do governo, e aí junto com a Secretaria de Turismo, do Trabalho e tal, enfim, até mesmo a CEASIC, para construir essa qualificação? Porque qualificar a mão de obra é um desafio não só do Sergipe, é do Brasil, né? Isso. Existe muita mão de obra desqualificada. É um desafio do Brasil. Agora, em Sergipe, a gente tem a gente tem um investimento em parcerias. Então, o trabalho da Secretaria de Turismo é junto com a Secretaria do Trabalho, com a CETEM, do projeto Qualifica Sergipe. Então, nosso papel da Secretaria de Turismo, vamos lá no destino, exemplo. Agora, em instância, a gente qualificou mais de 1.000 pessoas para o verão. Agora, amanhã em Pacatuba, estaremos entregando certificado de mais de 70 pessoas qualificadas, já que o projeto Verão está indo para essas cidades. Então, nós vamos na cidade, junto com o município, a gente faz a análise do que realmente precisa ser qualificado. Aí, junto com a CETEM vai, junto com o SESC, SENAC, para poder estar qualificando. Não é um trabalho fácil. Não é um trabalho fácil de você estar qualificando, estar tirando a pessoa daquele horário de trabalho para poder qualificar. Inclusive, tem bolsas de qualificação para poder realmente estar incentivando, porque a mão de obra ela é primordial. Muito obrigado, Dani, pela sua presença. Querida. Força na caminhada, força em 2026. Conto com você.